Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, há algum tempo, tenho o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E já estudei esse livro e ele tem me ajudado bastante. E nesses últimos dias eu tenho sentido que seria o momento de fazer uma leitura para a gravação do livro. No entanto, a Fundação Napoleão Hill no Brasil é muito forte e certamente nós teremos algum tipo de problema do ponto de vista de direitos autorais. Então, resolvi fazer um trabalho, capítulo a capítulo, de gravação de insights efetivamente e de discussão sobre os temas na forma como eles são apresentados. Então, capítulo a capítulo, eu vou exercitar um pouco até para o meu aprendizado, para o reforço do meu conhecimento sobre os temas que ele nos traz. Então vamos iniciar uma sequência de estudos, de compreensão do que o Napoleão Hill nos passa, os ensinamentos profundos que ele nos traz nesse livro, que realmente ele é fundamental. Em essência, ele relata o primeiro encontro que ele teve com Andrew Carnegie, depois da pesquisa que ele efetivou durante muitos anos, que gerou o livro A Lei do Triunfo, que é um livro muito grande, tenho ele aqui também. Mas o mais importante, na essência, é o grande embate que o Napoleão tem consigo próprio para conseguir investimentos, para conseguir o financiamento da publicação de suas obras. Ele já dava palestras nesse período, já estava num processo de ensinar aquilo que ele havia apreendido durante todo o período de pesquisa, mas o grande desafio que ele passava é que no seu interior, na sua autoestima, ele não tinha convicção plena daquilo que ele estava ensinando, daquela ideia que ele aprendeu durante todo o tempo. E aqui é muito interessante que, já passado o momento do primeiro encontro, que o Andrew o dispensa, a partir de agora, ele começa um desafio, um autodesafio, uma busca muito grande para ele mesmo, a partir dos seus esforços e dos ensinamentos que ele conseguiu capturar ao longo deste ciclo, colocar em prática. O grande desafio, e aí eu acho que já começa um aprendizado para todo mundo, muitas vezes a gente passa a ensinar coisas para as pessoas, mas sem ter tido a experiência prática, objetiva, daquele ensinamento que nós estamos passando. E o boicote interno, ele é tão forte, um processo de autossabotagem, ele é tão profundo, que nós nos colocamos em situação, muitas vezes, de humilhação completa. O nosso ego permite que nós entremos numa automutilação tão grande de caráter, de personalidade, de vontade, de autoestima, que nós chegamos literalmente além do fundo do poço. Não é mais nem o fundo do poço. Parece que tem um buraco adicional quando você chega lá. E é quase que uma tentativa de se provar constantemente. E uma das frases iniciais, quando ele já começa a buscar essa colocação, é que ele entende, pelo complexo que ele descobriu, pelo complexo sistema que ele descobriu das pessoas ricas que ele entrevistou, que a emergência, a condição dramática que as pessoas se colocam naquele momento de dificuldade extrema, ela cria uma força que faz com que os humanos entrem no movimento de ação. E quando, mesmo situado pela emergência, pela situação de necessidade grande, ele se coloca nessa condição, ele ainda vai se confrontar com uma areia movediça interna que se retroalimenta constantemente, que é o medo. O medo é um agente terrível dentro de cada um de nós, porque o medo, ele faz com que nós passemos a não confiar nas nossas intuições, por exemplo. Ele faz com que nós não consigamos atingir aquilo que nós somos, ou aquilo que nós acreditamos que somos.
Nós deixamos que o meio, que as pessoas que estão à nossa volta, às vezes parentes bem intencionados, às vezes amigos também bem intencionados, que acabem nos questionando tão profundamente a respeito daquele tema, que a nossa autoestima fica rebaixada e a gente não avança nos ensinamentos. Nessa hora, é preciso criar como se fosse uma prova interna. Uma prova que vai nos colocar diante daquilo que de fato nós somos, e não aquilo que nós temos ou achamos que temos. E saber que neste momento, na sua complexa ação em relação ao mundo, é preciso compreender que há uma saída, sempre há uma saída, sempre há uma alternativa. A porta sempre está lá. O exercício que nós precisamos fazer é nos movermos em direção a essa porta e abri-la. Alguns podem dizer, mas eu não tenho a chave. Todos nós temos a chave para abrir a porta daquilo que de fato nós acreditamos. Muitas vezes, nós somos colocados em situações dramáticas, como situações de pobreza e humilhação, para que, de fato, nós possamos compreender e descobrir quem somos nós de fato. Um outro eu existente dentro de cada um de nós, que vai poder agir e tomar decisões que nós não estávamos ambientados ou acostumados até aquele momento. Na emergência, os homens são forçados, sim, a mudar os seus hábitos, pensar em formas de sair das suas dificuldades, criar estratégias objetivas para sair das suas dificuldades. Muitas vezes, e eu já me peguei numa condição assim, a gente mostra para outras pessoas como nós devemos dominar o medo, por exemplo, e como nós podemos sobrepujar dificuldades que surgem nas mais diferentes emergências que nós temos na vida. Mas aí vem a nossa desconfiança, a nossa autoestima rebaixada e o medo dentro de cada um dizendo: não, você não pode. Como você pode orientar uma pessoa a sair de uma condição de pobreza se você está nessa condição? Com que direito você tem a capacidade de querer colocar ao outro aquilo que você não faz na sua vida? Se nós chegarmos à compreensão de que a nossa jornada até o momento em que nós estamos, toda ela é um aprendizado, faz parte de um aprendizado profundo que deve ser utilizado com sabedoria para orientar e ensinar outras pessoas a sair daquela condição, porque você já tem a autoridade por ter passado por este caminho. Quando nós compreendermos que este é um aprendizado, é uma parte do processo, nós damos a guinada, nós mudamos a condição. Nós podemos avançar com coragem, com objetividade, com resolução e se tornar uma pessoa destemida na relação que estabelecemos com o mundo. O medo que existe dentro de nós ainda, muitas vezes, ele vai trabalhar muito para que a pessoa não consiga ser mais do que ela acredita ser. Se a pessoa acredita que ela pode caminhar só 10 metros, é só isso que ela vai caminhar. Se ela acredita que ela pode caminhar 1000 metros, é só isso que ela vai caminhar. Se ela acredita que ela pode fazer uma maratona, ela vai conseguir fazer a maratona. Porque ela vai deixar de ser uma escrava do medo. Neste momento, nesta fase de compreensão, vários dogmas internos são mobilizados. A autoestima vai ser testada ao seu extremo. A confiança que você tem em tudo aquilo que você já conseguiu, em tudo aquilo que você caminhou, em tudo aquilo que você já se determinou, ela vai ser testada ao seu limite. E muitas vezes falta apenas uma enxadada para que o diamante apareça. Você já cavou o túnel suficiente para encontrar o seu ouro, o seu diamante. E às vezes falta apenas uma enxadada. E nesta hora, pelo cansaço, pela dúvida, pela dor, pela necessidade
momentânea, real, por exemplo, de pagar as contas, os boletos estão vencendo, e nós estamos com a preocupação no financeiro, direto no financeiro, o recado que o Napoleão Hill dá nesta hora é: não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas. O recurso virá no momento que você necessitar dele. Porque, movido pela emergência, movido pela urgência ou pela necessidade clara, você vai conseguir. E é importante aqui nós termos uma clareza. Há uma diferença muito grande entre aquilo que você conquistou enquanto crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, entre concepção de vida, uma nova forma de pensar a vida, para a necessidade. A sua autonomia não está associada à sua necessidade. Ela está associada ao seu crescimento pessoal, ao seu desenvolvimento pessoal. E quanto mais concentrado você estiver nas soluções que você pode encontrar no mundo, melhor será para que você desenvolva não só o princípio da fé, não como um jogo de palavras. Você precisa ter fé, você precisa desenvolver a fé para que as coisas aconteçam na sua vida. Não é isso. É saber que você, é a convicção que você conseguiu chegar num estágio que ninguém chegou. Porque ninguém trilhou o caminho que você trilhou. As pessoas não vão conseguir fazer a mesma coisa que você. A fé que está no comando agora do seu corpo, ela não faz nenhum tipo de milagre, mas ela faz com que você tenha a convicção e mantenha a convicção de que você pode encontrar soluções em meio ao aparente caos. O melhor momento de se conseguir soluções é quando o caos está instalado. É nessa hora que nós entramos nas nossas dúvidas, nas nossas insanidades pessoais, nos questionamentos de se somos capazes ou não de encontrar soluções. Mas nos mantendo cada vez mais conectados às verdades internas do seu crescimento, atentos ao aprendizado da sua jornada, atentos a tudo aquilo que foi oferecido enquanto conhecimento de si próprio, das suas próprias limitações e das suas próprias potencialidades, você não vai mais se preocupar com o que, por exemplo, as pessoas pensam sobre você. E não é nenhum desrespeito isso, porque a grande maioria das pessoas, boa parte das pessoas, elas não estão interessadas naquilo que nós somos, mas sim naquilo que nós temos. E não é maldade, não é de propósito, elas não fazem porque querem, elas fazem porque é isso que elas conseguem fazer naquele momento. Às vezes por inconsciência, e de novo, dentro de um raio de ação, de proximidade, de parentesco, de amizade íntima, que compartilha dores, que compartilha reclamações, que compartilha a falta de visão de mundo. É nesta hora que você precisa se armar com a sua fé interna, estar preparada para enfrentar as maiores verdades da sua vida e saber que aquilo que você tem não define aquilo que você é. Você é muito mais do que as coisas que você tem. E não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Se alguém se relaciona com você por aquilo que você tem, talvez esteja na hora de se repensar este relacionamento. Talvez esteja na hora de se colocar numa outra condição. Esta reflexão que eu faço com você é baseada, inclusive, nos meus aprendizados pessoais, nos caminhos que eu trilhei ao longo desses últimos meses, principalmente, em que eu tive que refazer e reconstruir a jornada várias vezes, de me conectar com pessoas que carinhosamente queriam me ajudar e outras que se aproximaram, se relacionaram, obtiveram informações das minhas situações, das minhas condições, mas que se afastaram exatamente no momento da necessidade. E este ponto é fundamental, porque acreditar aqui é o princípio da fé da sua capacidade.
A fé, neste momento, não é algo religioso ou espiritual. Não, é acreditar na sua capacidade. Saber que você está se relacionando com você, com um eu que até então trouxe você a esta condição, mas também que existe um outro eu, como diz o Dr. Joe Dispenza. Um outro eu que você pode construir e que pode trazer uma nova realidade para a sua vida de uma maneira como nunca na sua vida você viveu. Quando o Napoleão Hill nos traz esse momento, ele está relatando exatamente a sua capacidade e a minha capacidade. Hoje, nós olhamos Napoleão Hill, a fundação e tudo mais, e nós olhamos, nossa, que homem sortudo, né? Que sorte que ele teve. É verdade até certo ponto. No entanto, as dificuldades que ele apresenta para que ele pudesse trazer a conhecimento público toda esta sabedoria que ele criou, ele teve que quebrar internamente todas as suas limitações. O medo que ele trazia dentro de si de apresentar aquilo que de fato ele era ao mundo, de trazer a público todo o conhecimento que ele desenvolveu ao longo de anos de estudo, de entrevistas, de conexão com pessoas milionárias e colocar em prática toda a sabedoria que ele desenvolveu ao longo deste ciclo. E nós estamos falando de uma pessoa que hoje é conhecida no mundo inteiro, no mundo empresarial, no mundo da motivação pessoal, e que muitos outros se basearam nele para chegar à condição de desenvolvimento, de crescimento, de estar hoje miliardário, com muito dinheiro e com muito sucesso. O quanto que nós podemos nos dedicar de fato a descobrir dentro de nós qual é ou quais são os nossos maiores medos. Qual é o seu maior medo? Eu fiz essa pergunta algumas vezes para mim quando eu estava lançando o livro, O Caminho Cíclico, e também o curso, o caminho Cíclico da Serpente Emplumada, e eu ficava receoso. Eu comecei a me questionar, qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? E a conclusão é o medo de dar certo. É uma aberração, aparentemente, mas é isso porque se der certo, não há mais nenhum tipo de motivo ou justificativa para que eu me mantenha na condição que eu estou. O medo de dar certo, por incrível que pareça, ele move a vida de muitas pessoas. E eu lancei o curso, está vendendo muito bem, as pessoas estão gostando, estão deixando os seus comentários na Hotmart, e ele está acontecendo. O livro também está vendendo muito bem. Então, veja, é o medo do quê? O medo de dar certo. Porque se você ultrapassar este medo, você não tem mais a justificativa para permanecer na mesma condição. E aí você vai ter que inventar outra desculpa para não conseguir realizar os seus sonhos. E quanto mais você vai suplantando este medo, ele vai tirando a possibilidade de as coisas darem errada. Ou erradas, né? Melhor dizendo. Fica aqui a nossa reflexão para este momento. Em síntese, este capítulo fala disso e é uma grande descoberta que eu acho que vale um aprofundamento para você que gosta da leitura. Compre o livro Mais Esperto que o Diabo. É realmente a revelação de um mistério interno dentro da gente. Vale muito a pena. Mais adiante ele vai ter diálogos, né, com o diabo, como ele coloca, e você vai observar a força que ele vai desenvolvendo na medida em que ele vai avançando cada um dos estágios. A vida é feita de estágios. Para finalizar, compreenda. Tudo o que você vem passando até o dia de hoje, eu não sei qual a sua condição. Não sei como você está financeiramente. Mas tudo o que você vem passando, ele está relacionado direta e obrigatoriamente com aquilo que você acredita. Se você acredita de fato que você pode dar certo, você pode dar certo. O inverso também é verdadeiro. E saiba, qual o seu maior medo? É de dar certo? Fica esta reflexão e nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.